E aí, galerinha dos terceirões extensivos, vamos continuar a nossa aula de metabolismo energético, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha imagem para não te atrapalhar, colocar aqui do ladinho, tá? Do ladinho, deixa eu ver lá. E aí, vamos começar, ok? Na verdade, nós estamos falando de metabolismo energético, perfeito? Deixa eu só ajeitar um pouquinho a minha webcam aqui para aparecer melhor. Ok? Tá. Então, assim, ó, nós vimos a introdução ao metabolismo energético, ou seja, reações metabólicas que envolvem energia para a célula, e vimos fermentação. Essa aula é sobre respiração celular aeróbica, só que a gente vai, nesta aula, até o ciclo de Krebs. E aí a parte final, que é a última etapa, a cadeia respiratória, está na aula subsequente. Tá? Então nós temos aula parte 1, aula parte 2 aqui, ok? No caso, seria aula 18, aula 19. Bom, olha só, vamos entrando aqui. Quando a gente fala de respiração celular aeróbica, então deixa eu selecionar minha canetinha. A gente está falando de um processo que vai obter o ATP, e aí cuidado, galera, o ATP não é matéria-prima, o ATP é resultado, é energia celular. Matéria-prima, quando se fala disso em uma questão, está se falando da glicose, da proteína que vira aminoácido e pode ser usada, da gordura que é quebrada, e aí o ácido graxo pode ser usado. Portanto, cuidado com isso, ok? O ATP é o resultado, a energia da célula. Bom, nós vamos estar falando aqui de seres vivos que conseguem usar o oxigênio e obter um rendimento maior da glicose, portanto, tendo mais etapas além da glicólise. Isso é muito importante você entender. A glicólise ocorre em todos os seres vivos, com exceção de vírus, se você considerá-lo como tal. Perfeito? Porque é um processo que pode ocorrer tanto em seres que estão fermentando, como em seres que vão fazer respiração aeróbica, ou uma respiração anaeróbia, que não é a fermentação, vamos ver depois, mas que tem as etapas todas, só que não usa oxigênio do gás, né? Do ar respirado. Bom, aqui nós vamos falar de aqueles que possuem a mitocôndria. Tá? Então, seres que realizam a respiração celular aeróbia ou aeróbica, tendo a organela mitocôndria que aparece aqui. Ó. Tá? Você vai encontrar mitocôndria em células da maioria dos animais. Tá? Por que eu falo maioria, né? Você vai dizer, professor, tá maluco? Não, é que foi descoberto recente um tipo de quinidário, né? Na verdade, formado apenas por 10 células agrupadas, parente da água-viva, que é desprovido de mitocôndria. Não tem mitocôndria. Tá? Então está se investigando como é que ele vai obter energia, se é só por fermentação, se ele realiza etapas no interior, mas isso não é o nosso assunto de agora. Mas vamos lá, animais em geral, as plantas, tá? Aqui há muita confusão. O aluno acha que a planta tem cloroplasto, mas não tem mitocôndria. Não. A planta tem o cloroplasto, que vai produzir a matéria-prima, que é a glicose, durante a fotossíntese. E essa glicose é usada pelo vegetal como nós a usamos para produzir ATP na respiração aeróbia, tendo a mitocôndria como organela envolvida. Além disso, as algas, com exceção das azuis, porque lembra, as cianobactérias são procariontes só tem ribossomo, protozoários, que mesmo sendo unicelulares, são seres, né, eucariontes. Cuidado, tem exceção no universo dos protozoários. Existem protozoários que não têm mitocôndria. Nós vamos falar depois no finalzinho, na leitura complementar, tem mitossomos, hidrogenossomos, tá? E fungos em geral, ok? O que é importante lembrar da mitocôndria? Lembra, já falamos disso, é uma organela que possui DNA e RNA, além de ribossomos próprios, pode se autoduplicar. Uma coisa importante, ó, condrioma é o nome que nós damos a um conjunto de mitocôndrias de uma célula, tá? Então, o que é o condrioma? É o conjunto das mitocôndrias de uma célula. A imagem que você está vendo aqui embaixo, inclusive apareceu em vestibulares já, é uma imagem de microscopia eletrônica de uma mitocôndria. Então ela pode ser assim, alongada, ou até mesmo mais esférica. O importante é que você sempre vai ver essas estriações no seu interior.
na imagem de microscopia eletrônica. No desenho, essas estriações ganham uma forma mais precisa, né? Que são as chamadas, vamos falar depois, aqui nós chamamos de cristas mitocondriais. Então, a mitocôndria tem uma membrana externa e uma membrana interna, que não ganha nenhum nome especial, tá? Então, de novo, ó, membrana externa, membrana interna, que é lipoproteica, igualzinho a membrana plasmática. Só que a membrana interna cria essas projeções para o interior da mitocôndria, como se fossem prateleiras, né, divisões, que são as cristas mitocondriais, aonde a membrana aqui está recheada de proteínas enzimáticas, tá? Que vão estar ligadas a uma das etapas do processo. Agora, essa organela é preenchida por uma solução de água, proteínas, sais e enzimas, além de açúcares, ácidos, uma série de substâncias que formam o interior, como se fosse o citoplasma de uma célula. Então, análogo ao citossol celular, nós temos aqui a matriz mitocondrial. Perfeito? E, é claro, aqui ele está destacando a membrana externa. Você vê conjuntos de ribossomos agrupados aqui dentro. Tá? Então, essa é a imagem de uma mitocôndria. Tá? Bom, aí nós já falamos disso. A Lynn Margulis foi uma das autoras, né, da chamada hipótese da endossimbiose, ou hipótese endossimbiótica, que acredita, né, como outros pesquisadores, que as mitocôndrias são derivadas, são né, descendentes de bactérias aeróbias primitivas, né? Procariontes primitivos englobados durante o processo evolutivo de uma célula procariótica para uma eucariótica. Já vimos isso lá no processo de origem da vida, ok? Tranquilo? Ok? Vamos lá então. Aqui é um resumo do processo e que por muitas questões você já consegue matar só por isso que vai aparecer aqui. Como assim, Vila? Porque os vestibulares, a maioria deles não costuma normalmente aprofundar muito. Tá? Mas eles adoram, por exemplo, trocar os locais das etapas. Nós temos, então, no processo completo, 3 etapas. A primeira, comum a todo ser vivo, repito, com exceção de vírus, se nós considerarmos o vírus como um ser vivo, que é a glicólise. Nós já vimos isso, tá? Então, essa etapa, galerinha, vai ocorrer fora da mitocôndria. Então, o branco da tela que você está vendo, onde apareceu o número 1 aqui, ó, é o citoplasma ou citosol, ou citossol para alguns, tá? Ou hialoplasma, ou seja, o meio interno celular que não está no núcleo e não está dentro da mitocôndria. Nós já vimos esse processo anaeróbio. Isso é doido, mas cuidado. Mesmo na respiração aeróbia, a primeira etapa, que é a glicólise, que é a quebra da glicose, é um processo anaeróbio, ok? Onde ocorre, já vimos, e o saldo, quanto ganha, quanto rende realmente para o ser vivo, para a célula? 2 ATPs. Esse era o rendimento que nós tínhamos na fermentação, lembra? Aí aqui agora, como nós vamos ter presença do oxigênio e a mitocôndria, nós teremos mais 2 etapas, que são intramitocondriais. A segunda, que nós vamos chamar de ciclo de Krebs, mas que também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico ou dos ácidos tricarboxílicos. Então, ciclo de Krebs, sinônimos, ciclo do ácido cítrico ou dos ácidos tricarboxílicos. Tá? O nome ciclo de Krebs em homenagem a Hans Krebs, depois eu mostro uma imagenzinha dele ali. Onde é que ocorre isso? Na matriz mitocondrial. E o saldo rendimento por molécula de glicose são 2 ATPs. Galerinha, eles adoram trocar o lugar dessa etapa. Então, isso aqui você tem que ir para a prova sabendo. E a terceira e última etapa. Perceba que o número 3 eu coloquei exatamente em cima de uma crista mitocondrial. Né? Então, ali é uma crista, aqui é a matriz. E aqui é o citosol. Ok? Na crista da mitocôndria. Na verdade, a gente bota no singular, mas as cristas todas vão sendo usadas até saturar a organela no processo. E a terceira e última etapa, conhecida como cadeia respiratória,
também chamada de cadeia transportadora de elétrons, onde ocorre um processo conhecido como fosforilação oxidativa. Pode ser usado até como sinônimo do que acontece, é o processo que ocorre, mas pode servir como sinônimo da etapa. Pode render 32 ou, e não de 32A, 32 ou 34 ATPs, dependendo da situação, ok? Deixa eu me puxar um pouquinho do lado, que eu não sou importante agora aqui, né? A minha figurinha. Bom, mas vamos lá. Então, você chegou perto da prova. Ai, meu Deus, estou enrolado. Estudou isso aqui. Você tem 98, 99% de chance de acertar a questão, porque ela vai envolver as etapas e os saltos. Mas é claro que eu tenho que te preparar para os outros 1%, 2%, 3%, aí no máximo, que vai detalhando o mecanismo, o processo. Então vamos lá. Eu vou repetir para vocês aqui, tá? Ele travou, deu uma travadinha aqui. Aí, deixa eu voltar. Ó, vamos para a primeira etapa, que é a glicólise ou glicólise anaeróbia. Nós já estudamos a fermentação, mas aqui tem um esqueminha legal. Lembra? É a quebra da glicose. São várias reações químicas divididas em duas etapas que não são cobradas de vocês durante o vestibular, tá? Mas o importante é que essa glicose, uma molécula de glicose vai produzir duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato na forma neutralizada. Vimos que durante a quebra você tem que, para iniciar o processo, gastar 2 ATPs. Ó, percebe que aqui é 2 ATP e aqui está 2 ADP? Significa que foi liberado fosfato, energia, houve quebra. Então houve uma hidrólise da molécula de ATP. Essa energia, deixa eu dar uma coçadinha aqui, essa energia é usada para quebrar. Aí durante as etapas, principalmente a segunda etapa, que tem uma série de reações químicas de desidrogenação. Como assim, Vila? Vão ser retirados hidrogênios que serão conduzidos, transportados, nós já falamos isso, pelo NAD, né? Aí você vai dizer, Vila, mas aqui está NADH. Já falamos disso. Na verdade, isso aqui seria NAD ligado a um hidrogênio, atraindo o elétron do outro, que é conduzido por atração eletrostática na forma de H+. Então, na prática, sempre cada NAD está carregando 2 hidrogênios. Lembra que essa grafia aparece em alguns textos e livros, mas ela é mais antiga e muitos hoje bioquímicos não gostam dessa representação. Gostam dessa ou dessa aqui, tá? Bom, gente, esses elétrons de hidrogênio aqui, e o hidrogênio altamente energizado, agora ele terá destino. Você lembra que nas fermentações, esses hidrogênios com seus elétrons são devolvidos ou aos ácidos pirúvicos ou piruvatos, formando o ácido lático ou lactato na fermentação lática, ou devolvidos a um derivado do ácido pirúvico, que é o aldeído acético, virando etanol, 2 moléculas. Agora não. Esses NADs irão penetrar, irão para a mitocôndria. Ok? Perfeito? Agora, esses ácidos pirúvicos ou piruvatos também serão usados dentro da mitocôndria. Então nós vamos ter continuidade, mas isso é possível porque está entrando oxigênio lá na mitocôndria, fazendo com que o processo tenha continuidade. E eu resolvi colocar para vocês um outro esqueminha. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí, glicose quebrada, aí veja bem, ele já diz aqui, 2 ATP virando 2 ADP. Então, aqui, gasto energético. Aqui, ganho, eu vou produzir 2 ATPs, mais 2 ATPs, ganho de ATP, durante os processos e reações que geram a desidrogenação, formando NAD e NAD. Tá? Então perceba, quebrei em 2 cadeias com 3 carbonos, depois tiro hidrogênio, até produzir o ácido pirúvico ou piruvato. Daí saldo 2 ATPs e 2 NADH, mais H+, liberado, né? Atraído aí na forma de atração eletrostática. Bom, é claro que você deve estar dizendo, Vila, eu queria ver isso um pouquinho mais detalhado. Nós não vamos fazer isso aqui. Eu até boto o esquema, você pode depois com calma resolver, dar uma olhadinha, mas não te estressem
em querer entender isso aqui, né? Perceba, ó, essas duas vias aqui, como a figura ficaria muito pequenininha, tá? Ó, tá aqui, ó. Então, eu posso dizer que essa via tá aqui e essa via tá aqui, ok? Então, essa chave tá lá em cima. Bom, o que você está vendo? A glicose quebrada em glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-fosfato. Aí o que vai acontecer? Ela vai ser quebrada em gliceraldeído, fosfato, gliceraldeído e vai até chegar no piruvato, tá? E piruvato. Por isso que eu falei que tem duas etapas. A primeira é essa que converte a glicose em frutose, desculpa, 1,6-fosfato. E a segunda etapa é a que pega a frutose 1,6-fosfato e converte em duas moléculas de ácido pirúvico piruvato. Perceba, ó, aqui, ó, extraindo hidrogênio, aqui produzindo ATP. Então, tá detalhadinho aqui, tá? Perfeito? Vamos lá. Seguindo adiante, o que vai acontecer agora? Pois bem, esses NADs irão penetrar na mitocôndria e vão ser usados na última etapa. Mas o que é interessante agora é o que vai acontecer com esse piruvato, ou ácido pirúvico. O Krebs, estudando, ele descobriu dois ciclos importantes, tá, gente? Esse, que foi chamado de ciclo do ácido cítrico ou dos ácidos tricarboxílicos, em homenagem a ele depois chamado de ciclo de Krebs, e o ciclo de produção da ureia, tá? Chamado ciclo da citrulina, ornitina, citrulina, que ocorre lá nas células hepáticas para produzir a ureia para ser eliminada pela urina. Foi a descoberta dele também, inclusive os ciclos se completam aqui em certos derivados. O importante é que, presta atenção, eu aqui estou, esse esquema da apostila, tá, gente? Eu estou usando uma molécula de ácido pirúvico piruvato. Você sabe que nós produzimos duas. Então, tudo isso aqui vai ocorrer duas vezes, tá? O Hans Krebs, que era alemão, formou-se em, olha só, medicina, biologia e bioquímica, tá? Ele depois sai da Alemanha e vai para a Inglaterra. No início ali, dos maiores conflitos já da Segunda Guerra Mundial, perseguição, ele era de origem, o pai dele de origem judaica, então ele vai para a Inglaterra, naturaliza-se britânico, inclusive depois recebe o título, né, de Sir Hans Krebs, tá? Esse senhor, lá na Universidade de Cambridge, ele deu aula em vários lugares, foi muito premiado, ele então desvenda esse ciclo. Ele ganha, dentre outros vários prêmios, o Nobel de Medicina, de Fisiologia ou Medicina em 1953, tá, gente? O Hans Krebs faleceu em 1981, ok? Bom, vamos lá. O que ele descobriu? Que o ácido pirúvico ou piruvato penetra na mitocôndria e sofre um processo de desidrogenação e descarboxilação, tá? Às vezes eu olho para ali, que é o meu gato, tá, gente? Um doce, né? Desculpa, que resolve às vezes se meter no meio da minha aula. Esse é o Darwin. Darwin, fica aí. Olha lá. Então você tem o quê? A quebra da molécula, né? Na verdade, a retirada de hidrogênio formando um NAD, ó, mas é um NAD para um ácido pirúvico. E a formação de uma molécula de gás carbônico, então retirada de um carbono. Não esqueça, essa substância tinha 3 carbonos. Como vai perder carbono, o resultado dela é o acetil ou acetato, que tem só 2 carbonos, tá? Então, o ácido pirúvico, penetrando na mitocôndria, é convertido em acetil. Aí aparece um carinha chamado coenzima A. A coenzima A é um tiol, tá, gente? Vocês aprendem com o miron, aqueles compostos orgânicos que tem cheiro forte, inclusive no gambá lá, a parte do odor é graças a tiol. Bom, o importante é que essa coenzima, ela vai segurar o acetil e propiciar uma reação dele na matriz mitocondrial com uma substância presente nela, que é o ácido oxaloacético. Pode aparecer na prova na forma neutralizada. Lembra, tudo que é ácido pode ser neutralizado na forma salina, então oxaloacetato. Então vamos lá, de novo. Isso aqui, essa substância faz parte da matriz. Ela está, portanto, na matriz mitocondrial. Ela tem 4 carbonos.
a molécula de ácido oxalacético ou oxalacetato. Aí ela vai reagir mediante a ativação e facilitação da coenzima A, ela vai reagir com acetil. Então você vai pegar esse e somar com acetil. A coenzima A vai embora, usando água, então ela não é usada no processo. Então o acetil é liberado para reagir, você está vendo aqui, ó, tá? Deixa eu até apagar ali, para que você entenda. Deixa eu tirar esse, ó. Então, ó, entrou aqui e saiu ali, depois é reutilizado, tá, gente? Aí o que acontece? Esta reação de mistura, podemos dizer assim, do oxalacético com o acetil, forma o ácido cítrico, ou citrato, que tem, claro, 6 carbonos. Por que, Vila? Porque aqui não houve perda de carbono. O oxalacetato tem 4, acetil tem 2, 4 e 2, 6, formou um composto com 6. Agora sim, o ciclo, então, iniciado, começa a sofrer a interferenciação de muitas enzimas, aonde o ácido cítrico ou citrato vai virar um composto com vai perder carbono, tá? Então aqui ele está colocando a quantidade de carbono, só que na verdade ele bota aqui, ó, 2, ele está multiplicando tudo nesse esquema. Eu não gosto muito dessa forma, faz uma confusão tremenda, então presta atenção. Eu coloquei na sequência o ciclo de Krebs completo, depois o resumo, que é o que você vai usar para se orientar. Para quem quer ver, isso aqui é o ciclo de Krebs com todos os nomes. Você vai dizer, Vila, eu vou ter que saber isso só na faculdade, quem for para a área biomédica, tá? O vestibular não vai cobrar isso. Mas, ó, ele está mostrando para ti que o tal piruvato perde carbono, perde hidrogênio, e aí vira o quê? Ó, depois eu explico essa historinha do ácido, aminoácido e ácidos graxos aqui, tá? Vai virar o acetil, perfeito? Ligado à coenzima A. Coenzima A propicia a reação usando uma enzima da matriz, essa você não vai precisar saber, que é a citrato sintase, produzindo o ácido cítrico ou citrato. Perceba que aqui está tudo na forma neutralizada, salina. Oxalacetato é o ácido oxalacético. Ó, aí vai tendo reações, tá vendo? Ó, aqui formação de NADCO2, NADCO2, depois o FAD, que a gente já falou, o FAD, ele aparece nessa conversão de succinato para fumarato, porque aqui essa enzima não consegue transferir o hidrogênio para o NAD. Só consegue transferir para um similar, que é o FAD. Aqui, produção de ATP. Inicialmente, a energia adiciona fósforo inorgânico à guanina de fosfato, formando guanina trifosfato, que nesse caso é mais instável. Então, imediatamente, ela libera a fosfato energia para produzir ATP. Tá? Então, se você não lembrar disso, não te preocupa, ele vai basicamente, os vestibulares, se concentrar aqui no tal do ATP produzido. Aqui ele está dizendo que, ó, NAD3, FAD1. O que ele está querendo dizer? Isso aqui é depois, esses NADs e FADs, a produção de ATP na última etapa. Eu vou te explicar isso com calma. Então presta atenção. Para você não ter que gravar esse rolo todo, olha esse esquema. Aqui também é um outro esquema com os nomes e as cadeias, ó. Tá? Eu botei para tu dares uma olhadinha, quem curte química, né? Mas não é isso que vai ser cobrado de vocês em biologia. Mas aqui tem uma coisa legal, ó. Carbono, ó. 4 carbonos, oxalacetato, 4 carbonos. Reagiu com acetil, 6 carbonos, 6 carbonos. Aí aqui, ó, tá vendo que teve formação de CO2? Passou para 5. Isso é importante, isso você vai ter que gravar o número de carbonos e não o número dos compostos. Percebe aqui mais CO2? Para 4. Agora não tem mais formação de CO2, então mantém 4, 4. Você vai dizer, mas por que os compostos são diferentes? Porque estão perdendo componentes, hidrogênios, tá? Até chegar a restabelecer o oxalacetato. Esse cara fecha o ciclo para reiniciar, por isso que é um ciclo de Krebs, ok? Vamos lá. Ó, isso aqui que você vai te concentrar. Veja que eu tirei os principais nomes, só tem 3 nomes aqui. Acetil, ligado à coenzima, que entra e sai aqui, ó, a coenzima mais a água, tá? Esse acetil tem quantos carbonos? 2. O oxaloacético ou oxaloacetato tem quantos carbonos? 4. Então você tem um composto com 4 e um composto com 2 carbonos.
a soma e a reação química dá origem ao ácido cítrico ou citrato com quantos carbonos, galerinha? 6 carbonos. E aí vem o ciclo. Essa etapa foi queimada, etapa aqui, é claro, porque o importante é entender o seguinte, ó, vai existir uma etapa aqui já bem no começo que vai extrair hidrogênio usando desidrogenases, formando o NAD, ó, NAD H mais H+. Então aqui eu formei um NAD, mas perceba a formação de quem, ó? Formação de CO2. Então aqui eu formei uma molécula de CO2. Gente, não tem um carbono aqui? Ora, você tirou um carbono de lá. Então, o composto derivado dessa reação é um composto com quantos carbonos? 5 carbonos. Aí agora, de novo, outra reação, mais desidrogenase, formando mais um NADH2, e descarboxilase, formando mais uma molécula de CO2. Ó, se saiu carbono, saiu de lá. Então, o composto que sobra tem 4 carbonos. Perceba que agora vai se manter 4 até o final. Aqui existe uma etapa onde é extraída energia, tá? E é produzido o ATP que a gente viu lá. Tudo bem, GTP, para depois ATP, mas é ATP. É um ATP só por cada molécula. Perceba que esse 2 aqui, ó, é o número de carbonos, tá? Deixa eu até apagar, você não confundir, que depois eu vou falar no total usado por glicose, tá? Então, vamos colocar aqui 4 carbonos e aqui 2 carbonos, tá? Perfeito? Bom, olha só. Aí aqui aquela etapa em que a enzima que age não consegue transferir hidrogênio para NAD. Então aparece o FAD. E por que a grafia do FAD é assim? A gente já viu na outra aula, lembra? Quando eu fiz a introdução desse metabolismo energético, o FAD consegue manter ligado a sua estrutura, ao seu núcleo de transporte, 2 hidrogênios. Então ele não consegue ligar um só e atrair elétron no outro, ele consegue manter os 2 presos a ele. Por isso ele se escreve FADH2. Mas é a mesma coisa, equivalência de liberar. Só que por causa disso, na hora de liberar esses hidrogênios, ele tem uma pequena perda energética. Não rende o mesmo que o NAD rende em termos de ATP, nós vamos ver depois na última etapa. Mas o importante é que apareceu um aqui. Aí, ó, último estágio, para virar o oxaloacético de novo, a perda de mais hidrogênio, formando mais um NAD. Então, presta atenção. Para você entender isso que está aqui, ó. Isso que está aqui é por molécula de glicose. Então, como assim, Vila? Isso aqui é um acetil sendo usado, tá? Mas você lembra que a glicose, quando é quebrada, ela vira 2 moléculas de ácido pirúvico com piruvato? Sim. E cada uma vai virar um acetil. Então, na verdade, tudo isso que nós fizemos aqui tem que ser multiplicado por 2, quando eu me refiro à molécula inicial, que foi a glicose. Então, vamos lá. Vamos fazer uma contagem. Olha só. Eu vou apagar tudo que está aqui. E nós vamos fazer uma contagem legal agora. Olha só. Vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Um NAD. Então, vamos lá. Um NAD mais um NAD mais um NAD. Então, vezes 2 dá 3, certo? Desculpa, o Edivaldo me bate. Eu tenho 3 vezes 2 dá 6. São 6 aqui. Mas lembra que lá no comecinho, na conversão de ácido pirúvico com piruvato em acetil, teve a produção de um NAD. Eu vou ter que multiplicar por 2 também. Então lá 2, aqui ó, aí você vai ter 1, 2, 3, 6, 7, 8 NADs por molécula de glicose. Porque a gente considera isso aqui o ciclo, mas a conversão, a oxidação, chamada oxidação, tá, gente, do ácido pirúvico com piruvato em acetil, é considerado componente dessa etapa, da segunda etapa como um todo. Agora conta comigo aqui, ó. Vou mudar a cor da canetinha. Quantos FADs? Opa, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Opa, tem um FAD aqui, um só. Mas eu não tenho que multiplicar tudo isso por 2? 2 vezes 1, 2, está lá.
o FAD. Vamos mudar a cor da canetinha. Agora eu vou botar aqui um preto. Olha só. CO2. CO2 não tem aqui, não tem... Opa! Aqui tem um CO2. Aqui tem outro CO2. Então, vezes 2, 2 vezes 2, 4. Mas lembra, tem um CO2 por acetil produzido por ácido pirúvico. Lembra, eram duas moléculas, não esquece, ó. Aqui em cima nós tínhamos o ácido pirúvico ou piruvato virando acetil. Se eu tenho 2, eu tenho tudo por 2 também. Então aqui teria um CO2 e um CO2, 2 CO2. Mais esses aqui vai dar o quê? 4 mais 2, 6. O total de CO2 produzido. E esse CO2 é aquele que nós eliminamos durante a nossa respiração. E o ATP, Vila? Ora, é um ATP por ciclo a partir de um acetil. Como nós vamos ter 2 vezes por glicose, um saldo de 2 ATPs no processo. E aí, Vila? Agora presta atenção. Esses NADs, FADs, da primeira etapa, lá fora da mitocôndria, vai entrar na mitocôndria, o da transformação de piruvato acetil e esses do ciclo, todos agora serão utilizados na última etapa. O CO2 será eliminado e o ATP já vem sendo consumido. O da glicólise e agora o do ciclo até a produção maior durante a última etapa. Ok? Perfeito, galerinha? Então, agora a nossa próxima aula eu vou mostrar o que acontece com esses NADs e FADs na última etapa e um resumão de tudo. Aí está a lista de exercícios, já dei uma separada para vocês essa parte 1, tá? Valeu! O mesmo nome da aula vai estar a lista lá no estudos, tá? Com mais exercícios. Aqui tem bastante, mas vai ter ainda mais 6 lá. Ok? Grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!